Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus que Deus nos abençoe com as bênçãos espirituais do Senhor. Nós possamos estar sendo orientados pelo Santo Espírito a esse estudo, né? O discípulo e os dons do Espírito Santo. Nós começamos aí esse estudo já, nós fizemos a introdução e o primeiro ponto, né? Mas nós vamos começar lendo um texto bíblico. Eu gostaria que vocês pegassem aí a Bíblia de vocês, né? Então, Pastor, o senhor ficou oi. mudo? Não, foi Ah, tá. porque eu estava procurando aqui o texto. Boa noite, irmã Ah, tá. Lisoneide, irmã Gilberto, tudo graça e paz. Oi, graças a paz, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, É, querido. A todos. Boa Boa noite. Vamos noite. ler o 1 Pedro, capítulo 4, versículo do 7 ao 11. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo do 7 ao 11. Eu vou começar aqui, depois a irmã Neuza. Aí, se passar do 11, não tem problema, tá bom? Vamos. Não, tudo bem, vamos fazer o seguinte: vamos ler o 1 Pedro, começando do capítulo 1 até o capítulo 11, tá bem? Eu vou começar lendo, depois a irmã Neuza, Crisoneide, o irmão Gilberto, o Cirlei, a Fernanda e você, irmã Cleudilene. O Jefferson está aí perto de você ou está com o Lorena? Ele está lá na sala. Ah, pensei que estava aí com você. Vamos lá. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, ame-se também do mesmo pensamento, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. 2. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 3. Uma Crisoneide, o microfone está fechado. Pastor, qual que é o capítulo? Capítulo 1 Pedro, capítulo 4. Ah, tá. Versículo 1, versículo 3 agora. Uma Crisoneide, seu microfone continua fechado. Oi, pastor, é que eu estou com um problema aqui de abrir a Bíblia no Ah, celular. tá bom, não tem problema. No celular dele. Tá bom, Se alguém deixa. puder, Se não aí, conseguir, vai para o Cirlei aí, depois vocês leem. Pode ser? tá bom. Cirlei, Ele e vai. aí? Bom, vou ler. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostavam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. Esse foi o 4. 4. E agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral e por isso os insultam. 5. Uma Crisoneide e uma Cleudilene. O seu microfone está fechado, irmã. E Cleudilene. Vou ver aqui. Fechei por causa do Lourenço.
Lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. 6. Irmã Crisoneide ou Gilberto aí. Encontrei. Pois Amém. o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. 7. É isso? 7. Sim. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. 10, irmã Neuza. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graças a Deus. 11. Tirei. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. 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 Então, esse texto ele vai falar sobre os dons, né, do Espírito, principalmente aí do versículo 7 em diante, né, vai falar que sejamos bons administradores, né, fiel à graça de Deus, e que a gente possa administrar aquele dom que o Senhor nos deu. E nós falamos aí nos últimos estudos, eu mandei o link do vídeo aí nos 2 grupos para quem quiser assistir, né? A primeira parte nós fizemos a introdução e como o Espírito Santo concede os dons. Hoje nós vamos começar o estudo da segunda parte, né? Eu vou tentar aqui compartilhar a tela, né? E nós vamos estar vendo aí o estudo, todos vão ter o privilégio de ler. E então, se você observar aqui, você vai ver que o estudo, nós terminamos aqui. Vou abrir mais aqui. Melhorou aí? Sim. Ó, nós terminamos aqui. Opa, deixa eu baixar aqui e voltar. Aqui. Nós terminamos aqui como o Espírito Santo concede os dons. Nós vimos que os dons são distribuídos de acordo com o seu valor pessoal. Foi isso, Gilberto e Crisoneide, irmã Neuza? Foi isso que nós Sim. vimos? Os dons Sim. de acordo com a pessoa boa que você é. É isso? Não, É o quê? Os dons são distribuídos de acordo com o quê? com o que o Espírito Santo determina para nós, né? Isso, e de acordo com a A necessidade. necessidade, exatamente. Isso, e a vontade soberana de Deus. É isso? Então, nós vimos isso. Nós temos aqui para que o Espírito Santo concede os dons. Vamos ler aí. Quem pode ler para mim aí 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 4 ao 7? Uma pessoa lê, por gentileza? Na Bíblia? Sim, na Bíblia.
4 a 7. Achei. Posso ler? Pode. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. É até o 7, né? Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo. Deus que opera em todos nós. Mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Amém. Então, visando o bem comum de todos, né? Então, a irmã Cristianeide, a senhora pode ler o texto que está na tela? Consegue ler? Sim, é a parte 2 aqui, É, né? percebemos. Percebemos que a cada discípulo é concedido pelo menos um dom, que o torna capacitado para realizar um ministério específico. E ministério significa serviço, trabalho de servo, de servidor, que produz uma operação, um impacto, para o proveito comum, ou seja, para o proveito de todos, né? Para a edificação de todo o grupo, que é a igreja. Daí podemos considerar o seguinte. Ok. Então, vimos aí, o texto está dizendo que há diferentes tipos de dons, o texto bíblico, né? E que cada um de nós recebemos esse dom, e é o mesmo Espírito, tanto o Espírito que dá, como aquele a quem efetua a todos nós, e como também aquele que nós servimos, né? A manifestação é do mesmo Espírito, porque visam o quê? O bem comum de toda a igreja. Isso é o quê? Que toda a igreja seja servida, que toda a igreja esteja envolvida, que toda a igreja sirva ao Senhor com alegria, exercendo os dons o qual Deus deu a cada um de nós, como igreja, corpo de Cristo. Né? Então, ninguém não pode dizer assim, eu não tenho um dom, eu não tenho nenhum dom, eu não sei fazer nada na igreja. A gente sabe fazer alguma coisa na igreja, né? Sei que tem alguns que têm talentos humanos, que nascem já com esses talentos, facilidade de desenvolver, mas nós vamos pensar hoje sobre os dons concedidos pelo Espírito Santo de Deus. O número 1 vai dizer o seguinte: os dons estão intimamente relacionados com ministérios, possibilidade de serviço cristão. Então, todos os dons que são nos dados é para serviço. Todos os dons é para a gente servir ao outro, né? Então, não existe como eu ter um dom e o dom é para servir somente a mim. Não, é para servir a todos da igreja. Os dons são para servir ao outro, né? Por exemplo, irmã Neuza tem dons. Então, os dons dela servem a todos nós que estamos aqui, né? O Sirlei tem dom. Os dons de Sirlei, quando ele serve na igreja, vai servir para todos nós. Então, cada um de nós que tem um dom vai servir uns aos outros. Entendido? Então, vamos lá passar aí para a nova etapa, né? Eu vou colocar essa parte aqui para a gente ver aí. Quem pode ler aqui a parte 2? O Fernando ou Sirlei aí que está. Vê se consegue ler essa parte do número 2 aqui. Do 2, né, missionário? Isso. Os ministérios que os dons concedidos pelo Espírito Santo possibilitam realizar têm a facilidade de construir o corpo de Cristo. Isso envolve a edificação e o evangelismo, e a evangelização. Isso. Então, Ao vocês viram
Peraí, deixa eu só comentar um pouco aqui o 2. Então, vocês viram que foi a mesma coisa do que eu falei. Vai servir para edificar todo o corpo, porque o corpo de Cristo, isso envolve a edificação e evangelização. Então, é tudo apontado para o serviço, tanto servindo uns aos outros dentro da igreja, como aqueles que estão fora da igreja. A igreja é para servir, né, os que estão fora. Né? Pode ler o 3, Sirlei. Ao desenvolver os ministérios através dos dons concedidos pelo Espírito, tudo deve ser feito para que a glória seja somente de Deus. Em santo cuidado e de coração aberto, examine os dons espirituais e busque descobrir o que o Senhor lhe concedeu para o serviço cristão. Ok. E pode ler 1 Pedro 4:11, só para a gente relembrar aí o que foi que o versículo 11 fala. Posso ler, pastor? Pode. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Então, dizendo que o mesmo Espírito, ele reparte os dons, né, com cada um de acordo com o que ele quer, né? Então, é isso que está falando. Desenvolver o ministério através de dons concedidos pelo Espírito não deve ser feito para a glória. Tudo deve ser feito para a glória, seja somente para Deus, né? Porque é dado por ele, então deve ser o feito para ele. Então, nós vamos começar. O primeiro aqui nós temos na lista quais são os dons concedidos pelo Espírito Santo. Nós vamos ver a lista de alguns dons, vamos comentar sobre alguns, tirando as dúvidas aí que cada um tem. Há pelo menos 3 textos que nos apresentam a mais completa relação dos dons. Todos os 3 são do apóstolo Paulo e estão inseridos em orientações às igrejas cristãs do primeiro século da nossa era. Vejamos os dons na ordem que aparece nos textos. Em Romanos capítulo 12, vamos ler lá? Romanos capítulo 12. O dom de profecia, vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 6, e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Então, uma pessoa vai ler Romanos capítulo 12, versículo 6, e a outra pessoa vai ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Bom, eu vou ler o Romanos 6, Ok. 12, 6. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Amém. O dom de anunciar. Então, esse dom de anunciar é o dom de profecia, né? Não é aquela profecia que algumas pessoas dizem que recebeu uma profecia de fulano, de cicrano. Não é esse tipo de profecia. Isso é a profecia que o texto fala, é o de anunciar a mensagem de Deus, né? Então, ele anuncia a mensagem dada, concedida pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu ler aqui na Bíblia Viva, o que é que diz, na Bíblia Internacional, o que é que diz aqui. Pois sabemos que o nosso velho homem... Opa, eu acho que eu estou aqui no capítulo 6. Perdão, eu li aqui todo errado. Capítulo 12, versículo 6. Ok. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguns têm o dom de profetizar, use na proporção de sua fé. A versão da sua Bíblia é a linguagem de hoje, Gilberto. É isso? Isso. Ok. Então, é o de anunciar a mensagem de Deus, ou profetizar. Aqui, quem pode ler para mim o 1 Coríntios 12, 10? E a outra, operação de maravilhas, e a outra, profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos,
e o outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Ok. O de profecia. Tudo bem. Quem pode ler aqui o texto que está escrito na tela? Profecia. A profecia. Aqui, ó. A profecia é a capacidade dada pelo Espírito para perceber. Quem pode continuar? Aprender as verdades bíblicas e a vontade de Deus revelada nas Escrituras, declarando-a através da pregação, de tal maneira que os crentes sejam edificados em sua fé e os incrédulos assumam um compromisso pessoal com Jesus Cristo. Paulo desejava que o maior número possível de discípulos tivesse esse dom. Aquele que recebe esse dom do Espírito tem tudo para ser um bom pregador. Amém. Então, entenderam, né? Então, essa profecia aí não é aquele dom da pessoa. E as pessoas falam que tem o dom de profecia é você profetizar sobre a vida de alguém aquilo que Deus está falando, né? Então, o dom da profecia que ele está falando aqui é aquele que tem a mensagem, aquele que tem uma mensagem, entende, lê a Bíblia e dá uma mensagem à palavra, dá uma mensagem da palavra de Deus à a igreja que está reunida, né, entendendo o que o Espírito Santo está falando. Aí você pode me perguntar, mas você pode também dizer que aquela pessoa que está falando ali pode sim e pode não, né? Tem uns que falam mais pelo seu intelecto ou pelo meio que convive do que realmente usado pelo Espírito Santo. Se for de Deus, vai acontecer de acordo com o que a pessoa está dizendo. Se não for, eu não fico muito ligado nisso quando as pessoas falam para mim. Eu sei que pode acontecer, já falaram e já aconteceu, e tem outros que falaram e nunca aconteceu. Mas esse dom aqui é diferente, vocês estão vendo? É uma capacidade, né, de entender a vontade de Deus revelada nas Escrituras, né? Não está falando daquele dom lá de que a pessoa fala aquilo que ela entende que Deus está falando ao coração dela. Declarando através da pregação. Então, isso é numa visão batista, né? Não é numa visão pentecostal, isso é numa visão batista. Se você for pegar esse mesmo texto numa visão pentecostal, eles vão dizer que é é aquela forma que a pessoa chega a dizer assim, o Senhor Deus está dizendo para você isso, 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 isso. Ok? Então, não entendo daquele jeito, mas esse aqui, que está no texto do livro. O ministério ou serviço, né? Quem pode ler aí o Romanos 12, 7? Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Ok. Repete novamente, por gentileza, irmã Cleolene. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Ah, legal. Com dom de serviço, né? Então, que você sirva da melhor maneira possível. For de ensino, ensine. Eu acho assim, o que o texto está querendo nos dizer? Qualquer dom que Deus concede a você, faça de acordo com o que o Espírito está lhe concedendo, né? Então, isso é muito prazeroso, você ser usado pelo Espírito Santo de Deus em alguma área do serviço, né? Na obra de Deus, né? Seja
o mais simples, ou o dom que todo mundo acha que é o melhor dom, ou o mais simples, mas que sirva, se entregue por inteiro para que o Espírito Santo lhe use dessa maneira. Aqui o texto que está escrito na tela vai dizer assim: o dom de ministério está intimamente relacionado com os dons de misericórdia, socorro, é a capacidade concedida pelo Espírito Santo para alimentar, proteger os seguidores do Senhor Jesus Cristo e cuidar dele. Eu acho que isso aqui está ligado muito com a irmã Crisoneide, né? Já se mostrou Gilberto, irmão Gilberto, viu? Aí é o Gilberto também? Ah, tudo bem, mas aí. Então, aqui, ó. Aqui os dois, quem mais tem esse dom aqui? Quem é que tem mais esse dom aqui na sala? Ó? De misericórdia, de socorro, de proteger, de alimentar alguém, né? Então, assim, de cuidar de pessoas, né? Eu acho assim, eu acho que cada crente tem um pouquinho desse dom, né? Tem uns que têm aquele dom mesmo, porque é aquela pessoa que realmente faz o serviço como ninguém faz, tanto de misericórdia como de socorro, de ajudar alguém, de socorrer, né? Mas a gente que tem o Espírito Santo de Deus, quando a gente vê uma pessoa necessitada, mesmo a gente não tendo esse dom 100% aí, mas a gente está sempre disponível ali para ajudar, para socorrer, para dar um apoio, não é verdade? Mas tem aqueles que a gente sabe que é bem mais. Nossa, faz uns trabalhos como ninguém tem. É interessante. Alguém já foi na Cristolândia? Aquele pessoal que trabalha na Cristolândia, aquele pessoal tem que ter o dom de misericórdia e de socorro, não é verdade? Sim, Vocês concordam comigo? sim. Não deve ser fácil, né, pastor, trabalhar ali. Ah, sim, é verdade, Além de não Maneuza. amar o próximo, não consegue fazer nada, porque não é fácil, não. Lá na igreja, É lá na igreja difícil. nós temos um curso agora de treinamento de brigada de incêndio, e um irmão nosso lá, que cuida da brigada da nossa igreja, ele serve justamente lá na Cracolândia. Sim, E ele serve lá para cuidar das pessoas. Ele trabalha no SAMU, servindo lá. nossa. Imagina, assim, atender aquele povo não é fácil, tem de amar muito, tem de amar. Pastor, eu tenho compaixão para trabalhar assim direto, não sei não. Ah, É, pastor, Ele sempre, a Crisolene fala assim, mas quando ela esteve trabalhando lá com abrigo, quando o menino estava lá com o braço doendo, ela catava o menino aqui, passava lá de madrugada no hospital com ele, e até hoje todo mundo liga para ela por causa desse amor que ela deu para todo mundo lá, né? Então, isso, ela está sendo modesta, pastor, mas Deus isso. colocou esse dom no coração dela sim. Pois é, porque assim, se ela diz que tem compaixão, ó, já tem tudo, porque a compaixão é você ir lá e você botar a mão na massa e você ajudar o próximo, fazer como Jesus fazia, né? Não somente sentir pena e olhar de fora, né? Então, isso é muito Falar para ele, ó, importante. sinta por aí que eu vou estar orando por você aqui, né? É bem mais, é bem mais fácil, né, Gilberto? É, é bem mais fácil assim. Vai lá, quem pode ir? Que eu fico olhando aqui, né? É bem mais fácil a gente fazer isso. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 5, vai dizer o seguinte: vocês, porém, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento e faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério, né? Então, a gente que tem um dom, a gente que tem que queima em nossos corações, né? A gente possa fazer isso daquilo de acordo com o Espírito Santo, né? Nos fala. Aí vem o ensino, Romanos 12, versículo 7. Eu acho que a irmã Cleodilene, ou foi Gilberto que leu nesse instante o texto, Romanos 12, versículo 7. Pode ler, quem encontrar.
A parte final do versículo vai dizer, né? Se é ensinar, ensine. Né? Alguém pode ler aí Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Isso. Alguém lê aqui, por favor, o que está na tela. Pode ler? Pode. O dom do ensino é a capacidade para ser mestre. Pastor, só um minuto, por favor. Tá bom. Sim, ó. O dom do ensino é a capacidade para ser mestre, ensinando as profundas verdades da palavra de Deus, com paciência e carinho. Aos faltos de entendimento. É um dom indispensável para o ministério pastoral. Esse dom é importante, porque prepara a igreja para enfrentar dificuldades causadas por heresias que, vez por outra, sopram nos arraiais do povo de Deus. Parece que Paulo tinha essa preocupação quando mandou Timóteo ensinar a homens fiéis e idôneos que ensinassem a outros. Ok. Então, vocês estão vendo que os dons que nós estamos lendo é todos para edificar o corpo de Cristo. Amém? A igreja. E é sempre para o outro. Então, isso é bem importante notar. E aqui o último de ensino, então, a preocupação do autor está, tanto do texto bíblico como do texto escrito na tela, está em que nós possamos ser usados pelo Espírito Santo para ensinar a outros, né? Para que a propagação do Evangelho possa se cumprir de acordo com a vontade de Deus. Eu acho isso bem importante, não sei o que você entende em relação a isso, da importância disso no meio da igreja, dessa preocupação da igreja estar desejando a ensinar a palavra de Deus a outros. O que vocês acham? Cada um, vou até puxar a tela aqui para a gente comentar sobre isso. O que vocês acham como Igreja de Cristo? Pode abrir o microfone, um de cada vez pode falar. Bom, pastor, eu acho que isso daí é muito importante, né? Não só na nossa vida, como na vida da igreja e de todos aqueles que frequentam, né, a nossa igreja. Certo. Pastor, eu vejo assim que cada dom ele cuida do corpo, né, de Cristo em cada situação, por exemplo. Então ele dá o dom do ensino. Aí, por exemplo, aqui na última palavra lá estava dizendo que o dom do ensino é aquele que tem o dom do pastoreio, né? Porque ele tem de ensinar com paciência, com amor e tudo mais, né? Aqui no texto. Então, mas todos os dons nos preparam para ajudar o corpo de Cristo a estar andando de acordo com a vontade de Deus, né? Cada um deles. Mas não sobrecarrega um só. Ele distribui entre esse corpo de Cristo os dons, para que todos possam ajudar uns aos outros. Eu vejo assim. Aham. Ótimo. Mais outra pessoa que pode comentar? Pastor, eu não entendi bem a pergunta, o senhor pode reformular, por favor? Então, eu estava falando sobre o dom de ensino. Então, falando da importância desse dom para a igreja, e que a igreja, qual a importância da igreja se preocupar em ensinar ao outro a palavra de Deus?
Que é assim, a importância é extrema, porque chega a um ponto a ser extremo, porque pelo fato de o homem querer desviar o verdadeiro significado da palavra de Jesus, ainda mais principalmente hoje em dia. A gente está em uma geração onde o ensinamento, o verdadeiro significado da palavra de Deus está totalmente distorcido. O que a gente mais vê nas igrejas é heresias, é doutrinas humanas, e isso. Então, se existem os irmãos que têm esse dom, que busquem colocar em prática, porque a cada minuto que passa, a gente está perdendo uma vida por falta de conhecimento, por falta da pessoa não entender, por falta da pessoa não realmente conhecer quem é Jesus, o verdadeiro significado. Muitas pessoas colocam Jesus como uma coisa assim, é difícil de entender. Eles põem Jesus como difícil de entender, sendo que Jesus ele fez um sacrifício muito grande para a gente ter uma vida sem dor, uma vida sem. Pastor, só um minuto. Tá bom. O Lourenço hoje está que tá. Cirlei e Fernanda, quer falar alguma coisa? É, é importante a gente falar, não só quem tem o dom, né, mas quem está dentro da igreja também, falar para as pessoas no serviço. Eu mesmo tenho vergonha de falar, né, eu não sei, porque eu travo, assim, você quer falar, mas ao mesmo tempo você trava. Eu estava andando na rua, um dia desses, aí um homem estava na calçada e falou, eu odeio crente. Aí eu passei assim, falei, misericórdia. Eu falei, eu não sou crente. Não, eu passei por ele e falei, misericórdia. Então, tipo assim, hoje, eu, né? Tipo assim, eu não cresci numa família cristã, mas minha tia que me apresentou Deus, porque eu nem sabia que era Deus. O povo falava, você acredita em Deus? Aí eu falava que acreditava, todo mundo, você acredita? Eu falava, não, não acredito não, eu era criança, eu lembro até hoje. Então eu não sabia que era Deus mesmo. Minha mãe ficava atrás daqueles santos, beijando santo, isso e aquilo, então eu via aquilo, mas eu não sabia que era Deus, nem ela acho que sabia. Aí minha tia me levou para a Igreja Batista, ali eu conheci Deus. E assim, antigamente, né, eu falo assim, antigamente, assim, quando eu era mais nova, parece que o povo estava mais próximo, 90 anos atrás, né, Fernanda? o povo estava mais próximo de Deus, parece que era mais leve ser crente, entendeu? Uhum. Hoje parece que é como se fosse o fim do tempo, hoje tá pesando muito, não ser crente, mas a palavra você tem que levar. Eu vejo que ninguém mais quer saber de Deus hoje em dia, o povo não acredita mais. Então, aí eu olho para hoje e para antigamente, assim, quando eu era mais nova, né? A Nossa, diferença, eu vejo a esse, diferença é da muitos igreja anos hoje. atrás. Eu vejo a diferença da igreja hoje e da igreja Uhum. antigamente. Hoje o Ok. povo está muito, muito, muito frio. Até de dentro da igreja, você vê uns irmãos, você olha assim, você fala, se Deus voltasse hoje, quem ali iria hoje, né? Isso. Então, assim, hoje eu acho que a gente tem que falar assim de Deus, não só quem tem o dom, mas quem está É. dentro da igreja tem que falar assim de Deus para todo mundo. Não precisa ter o Hum. dom, mas tem que ter a coragem. No meu, Ok, no Fernanda. meu caso Você é respondeu aí, coragem. você respondeu aí quase a pergunta que eu ia fazer agora. E o Gilberto falou assim, em relação ao pastoral, o pastoreio, que é o dom de ensino, seja como o dom do pastoreio, né? Cadê onde é que está escrito aqui? Aquele que tem é o indispensável ao ministério pastoral. Isso. Aí eu pergunto, é, esse dom, ou como a Fernanda já comentou aí, mesmo que você não tenha. Não, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: só quem tem um dom de ensino é o pastor? Hum. Eu acho que aquele que tem a palavra, que sabe falar a palavra de Deus, qualquer um pode ensinar, né? Entende? Não A precisa ser gente só o ensina. pastor. Pastor, eu vou falar vou voltar lá um pouquinho para trás naquilo que eu falei. Lá naquela passagem que Felipe vai até a estrada falar com o eunuco, Sim, ele tem um momento lá da conversa deles que o eunuco fala: como é que eu vou conhecer a Cristo se ninguém me falar dele? Aí Felipe começa a falar, né? E ele começa a conhecer Cristo através de Felipe, não é isso? sim. Então, se
se a gente tem o dom do ensino, tudo bem, então ele vai fazer com sabedoria, com amor, com carinho, vai ensinar com paciência, tudo mais. Mas nós todos, né, devemos ter pelo menos a iniciativa desse dom, né, de querer falar de Cristo. Aí o Espírito Santo vai liberar para alguns mais do que para outros, né? Porque ele vai escolher aqueles que o apraz, né, de falar da palavra com mais incidência, né? E aqueles outros não, vão falar menos, como eu, por exemplo, né? E esse é uma visão que tem que ir junto, né? Falar assim, o dom do ensino está ligado intrinsecamente ao pastoreio também, porque se o pastor não tem o dom do ensino, como ele vai trazer isso numa maneira didática ou organizada para que as pessoas colham aquela informação, né? Então, ele se coloca, eu vejo assim, né, que o pastor se coloca diante de Deus, à disposição, e Deus fala com ele através de diversas formas para que ele leve a mensagem para a igreja. Ali ele não está fazendo uma profecia, ele está fazendo o ensino, né? O ensino da Entendi. palavra. Eu vou contar uma coisa para você, Fernanda e Gilberto. Eu nunca pensei, e também eu ainda hoje eu não sei se eu tenho o dom de ensino, né? Mas, assim, mesmo quando foi no início, quando eu me converti, eu não me preocupei, eu tinha medo, como vocês têm, ou então cheguei a pensar que eu não sabia, tudo bem. Mais ou menos eu procurava, mesmo sem ter o dom de ensino, ou então eu procurava a ensinar, a falar do amor de Deus. Então, eu não sabia que eu tinha o dom de ensino, ou se tenho, não sei ainda, mas eu ensino, e, e aí eu comecei a ensinar sobre o amor de Deus. A minha experiência de salvação, eu queria transmitir para outros. Então, eu pegava uma literatura e aquilo que eu entendia, eu começava a passar para outro. E o meu medo, Fernanda, foi acabando, né? Então, assim, eu não me preocupei se eu tinha dom ou deixava de ter dom. Eu não queria nem saber. A minha preocupação era, eu queria, como ainda hoje eu quero, que o outro aprenda e conheça Jesus. E se eu tenho essa informação como o outro conhecer Jesus, eu já vi pessoas ensinar, isso é real mesmo. Ela não tinha nem a quarta série da nossa época, dos 50 que estão por aí. E ela ensinava a palavra de Deus da melhor maneira possível. Parecia que ela tinha curso de teologia, entendeu? Por quê? Porque ela tinha o dom, o Um dom, dom. o dom que o Espírito Posso fazer uma Santo parte aí, Pastor? Posso fazer pode, uma parte? pode. Há muitos anos atrás, muitos mesmo, a Cris foi história dela. Ela Aham, foi num culto lá em Santo Amaro, numa igreja de um funcionário nosso, e lá tinha um senhor de idade do Maranhão, se eu não me engano, pregando a palavra. Ele não era letrado, né? Ele falava, nós vai, nós volta. Porém, ele pregou com maestria e ela veio impactada com a palavra que ele trouxe. Não estava, você estava sozinho. Mas eu lembro que você veio contando. Então, isso é um dom que ele tem, de trazer a palavra de Deus de uma forma que impacta quem está ouvindo, sim. né? O irmão Luiz Antônio, da Paraíba, não sei se a irmã Crisoneide já ouviu falar, ele evangelizou todo o sertão da Paraíba montado numa mula. E ele era analfabeto. Todo o sertão, Curemas, ou uma parte do Piancó, região de Patos, Cacimba de Areia. Então, ele era analfabeto
e ele pregava o evangelho em todo o sertão da Paraíba. Sim. No Então, início da minha caminhada de fé, pastor, eu li um livro do Samuel Morris. E o Samuel Morris, ele foi batizado com esse nome já nos Estados Unidos, e ele viveu só 4 anos numa faculdade lá, pregando evangelho. Ele foi conhecer sobre o Espírito Santo, viajou de navio e chegou lá. Durante esses 4 anos, depois ele morreu de tuberculose, ele transformou a universidade e muitas pessoas, e ele mal sabia falar a língua inglesa. Porém, ele escutou falar do Espírito Santo e ele teve a vida transformada, e ele falava com tanta sabedoria da palavra de Deus que ele transformou uma região, uma universidade e muitas pessoas. E viveu só 4 anos, né? Então, quando Deus toca o coração da gente, para que a gente fale e a gente tenha ousadia para chegar lá e falar, né? Como o pastor falou que sobre dons eu não sabia se tinha, mas foi lá falar, foi, né? Então, a gente está se deixando usar pelo Espírito Santo. Então, ele vai usar porque a gente está abrindo essa oportunidade de ser usado, né? isso, Por Deus. isso mesmo. O Pode falar, irmã dom Cruzamento. divino, né, conforme a necessidade, eu acredito que Deus dá a todo cristão, né? Sim, Que acho que dia a dia a gente aprende tanto e ensina um pouquinho, né? Assim, eu acredito que o Espírito Santo vai nos auxiliando nessa questão do ensino, né? Tanto na igreja como fora dela, porque hoje a gente precisa estar ensinando diariamente, né? Todo dia na igreja, fora dela, porque como a gente ouviu aí, o mundo está totalmente perdido e a igreja está confusa, tem entrado muita heresia, muita coisa. Então, eu acredito que o Espírito Santo tem derramado desse dom de ensino, né, nas nossas vidas, para que a gente realmente ensine todos os dias, esteja pronto a ensinar, né? E aprender também, né? Porque a gente vai estar ouvindo outros também. Está ensinando aos pouquinhos, porque eu vejo que a gente ensinar de forma simples é eficaz, né? Sem tanto, tudo que foi falado aqui, sem tanto estudo, tanta preparação, tanta lei, né? Claro que precisamos ler a palavra para poder ensinar, mas sim, com sem tanto certeza. estudos, né, de filosofia, de coisas e tal, mas a Bíblia é pura e limpa, né, simples Ah, assim, sim, é seja verdade. essa leitura boa para a gente poder ensinar outros, né, aquilo que a gente leu. Então, eu Sim, creio que Deus pode, assim, derramar esse dom na vida de cada um de nós, assim, para que a gente exerça o dom do ensino, né, diariamente, na igreja também. ok. Amém? Amém, glória a Deus, mas é isso mesmo. O importante é colocar à disposição. Como que a gente aprende a orar? Orando, É isso. Como a gente aprende a falar do amor de Deus para outras pessoas? falando. Falando, isso mesmo. Então, assim, você tem medo? O medo pode, nesse caso, não é uma coisa boa. Esse medo pode ser inserido pelo inimigo. Por quê? Porque antigamente a igreja pegou muita ideia de assim, você só evangelizar se você tivesse o dom de Evangelismo. evangelista. Se você não tem dom X e dom Y, você não faça. Isso apenas foi uma frase que o inimigo colocou no meio da igreja, que, olha, nossa, a igreja pegou isso com as 2 mãos. E hoje tem muita gente impactado, a palavra não é impactado, não. A palavra é atrofiado, vamos dizer assim. Ele não tem a disponibilidade. Ele tem até a disponibilidade de falar, mas ele não consegue falar. A Fernanda falou, eu tenho muito medo.
né? Então, porque talvez na mente dela está dizendo que ela não tem a capacidade de ensinar, que ela não sabe ensinar, que ela não sabe falar do amor de Deus. Mas nós sabemos, eu sempre costumo dizer, olha, você pode não ser um teólogo, conhecer a Bíblia de capa a capa. Também você vai encontrar poucas pessoas que conhecem, mas eu não conheço pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa. Pode, é? Mas assim, mas você vai saber o que Deus fez no seu coração. A pessoa quer falar sobre um assunto que você não domina, beleza. Fala sobre o amor de Deus. Fala sobre o que é ser amado por Deus, o que é ser cuidado por Deus, o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus, ter perdoado seus pecados, ter salvado você. Hoje você tem uma paz diferente do que você tinha antes. Por quê? Porque Jesus habita em você. Eu acho que todos nós sabemos falar sobre isso, não é verdade? A gente não sabe falar da paz que a gente sente? Não sabe? É porque já passou por nós isso. Ah, Né? como é? Vivemos. A gente, por exemplo, a gente viveu isso em nossas vidas e é simplesmente transmitir aquilo que nós passamos. Né? Fala Isso, assim, passei por uma tribulação e fui sustentado ali porque estou com Cristo. Né? isso. Então, você pode falar desse amor que Deus coloca em você e você sente segurança para continuar caminhando mesmo a meio à adversidade. Por quê? Porque isso você está vivendo. E falar isso não tem muita dificuldade. Aham. Porém, às vezes a gente trava. Eu, por exemplo, se outro dia o senhor convidou ela para a Cris para pregar. Ela foi e fez. Agora, se convidar eu, vai passar vergonha, vai faltar lá no convite. Vai ter que ficar, né, um pouquinho cedo. Mas falar do amor de Cristo, né? Não no púlpito, mas falar do amor de Cristo na nossa vida, no nosso, No dia a em qualquer dia. lugar que a gente estiver andando, com qualquer pessoa, aí sim, porque é uma Aham. coisa que você vive. Então, não que eu tenha assim essa desenvoltura para sair falando, porque, lógico, você pega lá um adventista, ele vai falar muito do livro de Apocalipse. Eu leio pouco Apocalipse, Aham. né? Ah, Eu li... Então, eu não vou falar com desenvoltura, mas eu posso falar do amor de Cristo. Eu aham. posso falar que Cristo é bom, né? Isso. Que Deus é bom, que nos salva, que nos liberta, né? Aham. Então, isso é fácil de transmitir. E isso a gente está... Porque quem vai transformar a vida de alguém não somos nós com essa Isso, palavra. verdade. É o Espírito Eu, Santo. eu, A gente só vai eu, dar informação. isso. Quando eu falo assim, você falar, nem falo, eu nem gosto por exemplo, chega um adventista ou chega um testemunho de Jeová para conversar comigo. Olha, eu não dou muita trégua. Quando eu morava numa casa, uma vez eu falei, já que eles vêm tanto aqui em casa, eu vou pegar eles agora para valer e vou conversar com eles. E aí eu li alguns livros e me disseram que eu tenho que falar com aquele que que fica calado, não com o que está falando, porque o que está falando é o líder e o outro está aprendendo. Então, eu comecei a falar com aquele que estava aprendendo, o cara no instante foi embora e me deixou. Então, assim, eu não perco muito tempo, porque você discutir com um adventista, com um testemunho de Jeová, não vai adiantar. A minha ideia é falar do amor de Deus. Ó, gente, eu não sei o que você está falando, seja o que você está falando aí, a teologia, mas eu quero falar do que Deus fez na minha vida. Um dia eu era assim, eu convidei Jesus para entrar em meu coração, ele transformou a minha vida. Hoje eu tenho certeza da minha salvação. E aí, você falando disso, a pessoa vai ficar até meio lelé da cabeça, que vai dizer: como você pode ter certeza da salvação? Porque ele confirma isso no meu coração. Eu tenho intimidade com o meu Deus para dizer isso. Pronto, quem vai duvidar do que você acredita? Mas você está errado. Não, a palavra de Deus me diz e eu entendo isso muito bem, e ele fala também no meu coração. E assim, a irmã Fernanda, ela tem um testemunho que só vocês veem do que Deus fez na vida dela, tá? Então, assim, ela tem um testemunho da vida dela, tem testemunho do marido dela, ela tem testemunho do filho dela. Então, assim, Deus, não sei por que esse medo tão grande de Fernanda falar, mas olha, ela tem muita coisa para falar do que Deus fez É na vida. modéstia, pastor. É Eu modéstia. sei, é verdade. Mas talvez seja essa ideia. Eu Oi? tive muito medo também, viu, pastor? Também era muito medrosa antes, viu?
Eu E- tive que caminhar um bocado, como diz a oração, para é, poder perder essa, né, esse medo de falar, aham, essa intuição, tudo. pois é. Foi fácil, mas Jesus nos ajuda, né? Com certeza, sem dúvida. Ah, quem não tem medo, né? Ainda hoje por mais minha experiência, mas eu ainda balanço as pernas quando eu vou subir no púlpito. Imagina. Ah, aqui tem um outro dom que é a exortação, né? O Esse, Cleiton está falando desse aí. Esse é bom, esse é bom. Esse é quem? Ah, não. esse foi o primeiro dom que eu entendi que... Ouvindo? Tá ouvindo? Oi? Tá Eu não, ouvindo? não ouvi. Repita novamente, por favor. Ah, não, pastor, eu queria falar, assim, acho que com o tempo, na caminhada, igual, tipo, eu e a Fernanda, nós somos, não tem muito tempo de convertido, a gente é novo ainda, acho que por Claro, isso com certeza. mesmo. Então, eu acho que durante a caminhada, com o tempo, a gente vai desenvolvendo, a gente vai perdendo o medo, a gente vai Ah, vai praticando, aí, sim. com o tempo, Deus começa a usar, e a gente já Ah, começa mas a ter Deus já mais usa liberdade. vocês. Nossa, Deus usa você tremendamente, né? Então, Tocando, cantando, tá entendendo? E eu quando falo, eu... mas pra gente falar de Deus para as pessoas, eu acho que com o tempo a gente vai começar a se soltar, entendeu? Vai começar a Aham. falar mais, vai Mas começar a eu perder o acho, medo. Cirlei, que na oportunidade que você tiver, você vai falar. Porque eu acho que Uhum, isso está entranhado dentro de você. É muito forte isso em você, e você servir e você participar, tá entendendo? Então, é, você já foi, já, vamos dizer assim, foi gerado, Deus gerou isso em você já. Então, a sua disponibilidade para tocar, a sua disponibilidade para cantar, a sua disponibilidade para servir na igreja. Então, assim, em relação a falar, isso vai ser a oportunidade. Teve uma oportunidade, em nome de Jesus Cristo, nós vamos ter isso em breve, você vai ver como você vai falar. No meu caso, eu aprendi também, era novo convertido, só que no meu caso, houve uma aceleração, porque na minha igreja, nessa época, teve um negócio de dar estudo bíblico. aham, Então, aí, todo domingo à tarde, eu tinha que sair com outro jovem para dar um estudo bíblico em uma pessoa não crente. E aí, pronto, eu me empolguei todo e eu sou muito empolgado, então fui lá e aí por isso que eu desenvolvi tão rápido falar. Mas eu acho que antes de me batizar, eu já comecei a dar o estudo. Foi bem rápido assim. Porque quando eu me batizei com 3 meses, eu me batizei em dezembro, e em janeiro eu já peguei uma classe de junior para ensinar a palavra de Deus. Já viu como eu fui atrevido? Então, não foi fácil. Mas, assim, tanto você como a Fernanda, vocês dois têm. Nossa, a Fernanda, ela disse que tem medo, mas ela é como diz o Eu Gilberto, é falo só assim para as pessoas, quando tem oportunidade, eu falo do meu testemunho com o Mateus, assim, o que Deus faz. pronto. Isso é falar de Deus, minha filha. Isso aí é Agora, você. evangelizar a pessoa, essas coisas, eu já não consigo, assim, eu tenho Mas isso é vergonha. evangelizar. Você só vai falar do amor de Deus na sua vida, tá entendendo? Da vida que Deus fez. Você Eu vai já sei que terminar. aconteceu, eu sei que eu não vou errar, porque aconteceu comigo, aí eu conto meu Pronto, testemunho. isso mesmo. Você quer mais coisa mais forte do que isso? Quem pode duvidar É, do que Deus fez na sua vida? Ninguém. Só Uhum. fazer o apelo. Opa, aceita Jesus como Senhor e Salvador? Quero. Nossa, chega da primeira vez que eu fiz, deu vontade de dizer, nossa, não, moça, deixa para depois. E a moça, não, eu quero. A moça disse, eu quero. Eu falei, Jesus amado, o que é que eu E vou fazer? agora que eu faço? Pois é, mas eu tinha uma oração num folheto na minha mão, então aí eu fiz a oração com ela na mão, e aí, nossa, eu saí tão feliz nesse dia que só você vê. Por isso é bom a gente andar com folheto. Ok? Gente, eu ia falar sobre a exortação, mas vamos deixar para o próximo encontro. Nós já estamos aí 21 horas e 12 minutos, né, para tomar o tempo de vocês. Esse aqui foi o primeiro dom que eu tive certeza que realmente eu tinha. Era de exortar as pessoas a orarem, a ler Bíblia, a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, esse ainda hoje, você pode ver que a maioria das minhas pregações sempre termina com realmente exortando as pessoas a fazerem isso. Vamos orar para a gente encerrar? Gilberto, ora aí agradecendo a Deus por esse estudo. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Esse estudo possa
nos fazer crescer e entender o propósito do Senhor para cada um de nós, Pai. Nos dá coragem, discernimento, sabedoria, ousadia de falar da sua palavra a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, Pai, para que eles tenham conhecimento do seu amor por nós. Em nome de Jesus, eu agradeço pela vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.